Após uma companhia aérea holandesa pedir às mães que se cubram enquanto amamentam seus filhos durante o voo, a polêmica voltou. A justificativa da empresa seria o constrangimento de alguns passageiros. Mas para as mães, o preconceito é um preconceito com um ato tão natural, que beira o absurdo. E a gente traz a discussão sobre esse tabu aqui para o estúdio. Por isso, manda para cá sua opinião. Já recebi algumas mensagens e eu recebo os nossos convidados aqui no estúdio. A Mayra Miranda, que já viajou pelo mundo com o filho e conta suas experiências nas redes sociais. E o médico pediatra, médico obstetra, Henrique Zacarias Borges Filhos, ginecologista e obstetra. E obstetra. Não sei porque coloquei pediatra ali, tô doida. Vamos lá, bom dia. Obrigada pela presença aqui no Fala Amanhã. Bom, você, Mayra, já viajou pelo mundo todo com seu filho e amamentava, né, nos voos e também em outros países e tal. Como é que foi essa experiência no sentido da amamentação? Você já passou por algum tipo de pedido para se cobrir, por exemplo? Nunca passei por nenhum tipo de constrangimento. Amamentei meu filho dando uma volta ao mundo, ficando meses na Europa, onde eles têm uma cultura mais fechada em relação ao Brasil, mas também aceitam as diferentes culturas com mais tranquilidade. Então, nunca percebi nenhum olhar repreensivo. Pelo contrário, geralmente algumas mulheres olhavam para mim com afeição quando me viam amamentando. Meu filho mamava muito. Adorava mamar em público. Ele mamou até quantos anos? Até 2 anos e 10 meses. Olha, muito tempo. Até pouco tempo atrás. E ele nunca aceitou ser coberto. Então, quando eu tentava colocar um paninho, alguma coisa, ele batia a mão, gritava, ficava nervoso. E isso acontece com muitas mães. Até porque às vezes se sente sufocado ali, né? Se cobrindo, né? Não tem costume. E ainda tem a questão do olho no olho, que é muito importante também, essa questão do afeto para muitos bebês. Então, ele queria me ver enquanto mamava. A gente está vendo as fotos aí das viagens, olha que bacana, gente. E ele realmente, em muitas fotos, ele está mamando, né? E olha ali, no voo, inclusive da mesma companhia aérea que fez essa repreensão. Exatamente. Aí, né? Foi a companhia aérea que a gente fez o primeiro voo da Volta ao Mundo, que a gente fez no ano passado. Então, me lembro da KLM por um atendimento muito bom sempre. Nunca tive qualquer tipo de olhar diferente, de repreensão. E fiquei muito surpresa com essa mudança de posicionamento da empresa e ainda com a insistência e com a argumentação de que seria em respeito a outras culturas. Mas eu vejo que nesse caso o que deve prevalecer é o respeito aos recém-nascidos de todas as culturas. Doutor, o que o senhor acha sobre todo esse assunto, hein? É uma coisa que não devia nem nós estar discutindo aqui, né? Mas esse país nosso, né, e muitas culturas têm problema sério, né, com isso, mas não tem a mínima condição, né? A mãe deve aumentar em qualquer lugar, do jeito que ela achar melhor, né? Não há nada mais importante para o recém-nascido do que a amamentação. O Ministério da Saúde fala muito claro, até os 6 meses é exclusiva amamentação e até 2 anos, dentro das possibilidades, com complemento ou suplemento, né? Seria a alimentação, seria isso o ideal. E já não acontece isso não acontece. No Brasil, nós temos um índice muito ruim, 40% das mães conseguem chegar até o 6º mês, saiu nas televisões todas agora, recentemente. Então, a gente deve estimular o máximo em qualquer lugar. No nosso hospital, do qual eu sou diretor, nós criamos, né, junto com a doutora Cíntia, uma neonatologista e pediatra, criamos um local da amamentação da mulher trabalhadora. Está lá para ela ter toda a liberdade de amamentar, né, na hora que você está trabalhando também. Então, a luta é muito grande. Né? Então, esse tipo de coisa acaba só prejudicando essa Prejudicando luta, uma coisa que é fundamental para a vida. Não precisa falar aqui que amamentar, né, diminui infecção no neném, alergia, uma série de problemas infecciosos, entendeu? Otite, doenças alérgicas como asma e por aí vai afora, né? Distúrbios intestinais os mais variados possíveis, entendeu? Então, não se tem nem discussão. E no Brasil, né, fizeram uma lei, talvez isso tenha atrapalhado, né? Tem uma lei do Estatuto da Criança e Adolescente, a 9A, artigo 9A, né? Esse artigo diz que a mãe tem direito em qualquer lugar, do jeito que ela quiser, amamentar o seu filho. Nós estamos falando sobre a polêmica da amamentação em locais públicos, porque uma companhia aérea teria pedido para que
as mulheres se cobrissem na hora da amamentação. Os nossos convidados, para a gente lembrar, é a Mayra Miranda, que já viajou pelo mundo com o filho e conta suas experiências nas redes sociais, e também o médico, ginecologista e obstetra Henrique Zacarias Borges Filho. Vamos lá! Eu tenho muitos comentários e polêmicos dos dois lados chegando aqui. Eu vou ler alguns deles para a gente continuar o nosso debate. Vamos lá. O Jonair. Minha mãe sempre que amamentava cobria o seio com uma fralda. Por que isso gera tanta polêmica hoje? Acho que nosso país gera polêmicas desnecessárias. A Carla Fonseca considera diferente. O problema está nos olhares de doentes. Precisam ser tratados. A Juliane Onofre. Engraçado que nos carnavais pode andar pelado. Porém, podem fazer vários tipos de coisa, como ir ao banco e hospitais, pessoas quase nuas, usando roupas inapropriadas, que ninguém se sente constrangido. Agora, uma mãe amamentar seu filho, isso traz constrangimento. Aonde vamos parar com isso? Já a Marileia Araújo disse, eu particularmente acho que as mães deveriam pelo menos colocar um paninho em cima dos seios. Eu sou mãe e sempre fiz isso. Doutor, o que o senhor pensa sobre essas considerações? Eu acho que a liberdade é total. É tão importante a alimentação que não há nada que justifique para bloquear, atrapalhar nada. Entendeu? Não pode. Tem que deixar à vontade a mãe para amamentar o seu filho. Né? Então, há tanta coisa. Eu frequento muito a praia da Bacutia, lá em Guarapari. Tem que interditar a praia e ficar eu sozinho. Entendeu? Porque eu não vejo outra solução. Entendeu? Porque a mulher, sinceramente, está quase nua. Não tem problema, né? Não é isso que vai afetar nada, vai prejudicar, vai alterar a sexualidade ou a moral de qualquer pessoa. Então, é deixar à vontade, né? E tem que ser à vontade a alimentação, né? No espaço da mulher trabalhadora que nós criamos, a mulher tem toda a liberdade de fazer o que ela acha melhor para amamentar o seu recém-nato, entendeu? Agora, você estava falando, Mayra, que no voo, inclusive, até é mais importante amamentar ainda para acalmar o bebê? Exatamente. A amamentação, além de essencial para a saúde, nesse início da vida, né, nos primeiros anos, ela também tem a questão do afeto, do vínculo e acalma o bebê em qualquer situação estressante, como é um voo que tem muita gente, um ambiente diferente, movimentado. E, além disso, durante a decolagem e o pouso, a pressão nos ouvidos, ela incomoda demais os bebês, muito mais do que nós adultos. E a sucção alivia essa sensação. Então, é recomendado, especialmente na decolagem e no pouso, mais do que em outros momentos, que o bebê esteja mamando. Então, não faz sentido nenhum limitar a amamentação em nenhuma situação, muito menos durante um voo. A gente tem um comentário também, eu queria chamar a atenção, porque é o fato cultural. O Leandro Menezes, o Glaudson, perdão. A questão da amamentação em público é muito pessoal da mãe. Agora, dentro de um local privado e confinado como avião com pessoas de várias nacionalidades e culturas, acredito que a mãe deva ser prudente e mais reservada. A Jaque Gonzaguinha, eu cubro quando vou amamentar, mas às vezes minha bebê se irrita e tira o paninho, porque incomoda ela. Acho que para respirar. Então, amamento sem o paninho normalmente. Se alguém se sentir incomodado, que se mude, pois ela vai amar do jeito que ela achar que fica bem. Ela vai mamar do jeito que ela achar que fica bem. O Tiago Neves diz que não vê nada demais amamentar, o jeito que as pessoas olham. Doutor, vamos relembrar qual a importância da amamentação, que eu acho que é o mais importante de toda essa discussão. A amamentação, antes eu vou contar uma experiência própria. 3 semanas atrás eu vinha de São Paulo, né? E do meu lado um neném estava fazendo um barulho danado, né? Irritando da frente atrás. A mim não irrita não, que eu sou tranquilo. Mas irritando, mas de tal maneira. A mãe colocou no seio, né? E seguiu a viagem, não deu um pio mais. Né? Então acalmou, totalmente. Porque a variação de pressão, principalmente quando decola e aterrissa, né? É uma coisa muito grande, né? Se a gente já sofre, imagina a criança que tem um duto, né? A trompa de Eustáquio não bem formada ainda. Entendeu? É uma situação que a gente deve estimular e não bloquear. Mas olha só como há no Brasil tantas situações em que a pessoa não gosta das coisas, entendeu? Coisas que são óbvias, né? Eu fico impressionado com isso. Sobre as vantagens da alimentação, são incontáveis, né? Eu citei algumas aqui, né? Mas é importante dizer, alergia de tudo quanto é tipo, alergia de pele, atopia de pele, a asma, as diarreias alérgicas, né? Tudo isso, o desequilíbrio alimentar da criança, né? Então,
São tantas coisas que não pode nem se questionar a amamentação em momento nenhum. Né? A gente tem, no hospital que eu dirijo, eu faço questão de ter duas técnicas de enfermagem que vão em cada quarto orientando, ensinando. Se não aprender, volta de novo, ensina. Porque é um período difícil, né? É difícil, mãe, né? Há muita ansiedade, é comum a depressão pós-parto. 80% das mulheres têm depressão pós-parto, branda, mas tem 5% que tem grave. Entendeu? Então precisa a pessoa estar ajudando, nós ajudamos o máximo. O interesse total para que nós consigamos, né, que a mãe amamente, porque há muito tabu, né, muita discriminação ainda. Você vê nas que você está recebendo aí, eu pensei que não fosse receber nenhuma desse tipo, mas é impressionante como está acontecendo, acontece isso no país. É por isso que não acontece só numa companhia aérea, como a gente está falando hoje, porque é o que aconteceu agora. Mas a gente já falou outras vezes aqui, em lojas, em praças públicas, em shoppings. A gente já mostrou em muitos locais onde houve constrangimento, né, da mãe ter que cobrir porque alguém pediu, porque alguém se sentiu mal. É impressionante como que tem gente que associa o ato de amamentar, que é um ato de amor, de afeto, de alimento, à sexualidade. Acho que é esse o ponto, né? É como se a mãe estivesse se exibindo. Eu nunca consegui pensar nisso em relação ao ato de amamentar e me surpreende muito que alguém pense, uma pessoa que realmente não conhece, não convive com pessoas que amamentam, para conseguir pensar isso. Certamente uma mãe que amamentou nunca vai pensar dessa maneira sobre esse ato. A gente está vendo aí o post que foi feito pela companhia aérea KLM, tá em inglês, a gente traduziu. E eles escreveram assim, em português, eu estou traduzindo, mas é o que estava escrito ali em inglês. Para garantir que todos os nossos passageiros de todas as origens se sintam confortáveis a bordo, podemos pedir a uma mãe que se cubra durante a amamentação, caso outros passageiros se sintam ofendidos com isso. Nossa, até eles colocam, né, como ofendidos, né, como ofensa, né, você ofender alguém porque está amamentando sem cobrir a mama, né, realmente é bem chocante quando a gente vê, eles falam como se para algumas culturas isso fosse a coisa mais repugnante do mundo. Quando eu estive em países de cultura árabe, eu realmente evitei amamentar em público, procurava um lugar mais reservado, mas evitei. Quando não era possível, eu amamentei. Inclusive, quando eu estava no alto do Burj Khalifa, que é o prédio mais alto do mundo, em Dubai, meu filho entrou em desespero, porque a gente tinha enfrentado várias filas, e ele ficou muito angustiado, muito nervoso. E chegou um momento que eu olhei para o meu marido e ele falou, coloca no peito, não tem outro jeito. A gente estava lá na frente do vidro, vendo a cena. E aí, eu sentei, porque era muita gente em volta, não tinha nem como procurar uma cadeira, eu sentei no chão e amamentei meu filho naquele momento. E eu fiquei olhando em volta, a princípio, e nenhuma pessoa olhou para mim com um olhar estranho, com muitos árabes, pessoas de todas as culturas, não tive nenhuma repreensão nesse momento. Então, por que um voo, que é tão importante amamentar, uma companhia aérea tomaria esse tipo de decisão? Eu realmente espero que a KLM se retrate e mude de posicionamento o quanto antes. Verdade. Isso é prova da falta de cultura, que não é só no Brasil. Nós temos, o Brasil é um país muito sem cultura, né? Mas a gente vê que não é só aqui, não. Tem por aí de tudo quanto é jeito. Eu não conheço nada do mundo em visitar tudo, mas a gente vê relatos de tudo quanto é jeito por aí, de discriminação, né? A discriminação é uma coisa que a gente deve eliminar da maneira mais violenta possível na nossa mente. Tem uma colega minha que, inclusive, viajou para os Estados Unidos recentemente. Ela disse que eles têm cabines de amamentação para que você entre nas cabines e fique nos aeroportos, isolado, inclusive. Nos aeroportos, né? Para que ninguém te veja amamentando. Realmente, é uma coisa, é um tabu ainda. A gente vê que não é só fora do Brasil, nem só dentro do Brasil, é em todos os lugares. A gente tem os nossos telespectadores que também pensam diferente. Enfim, é para se discutir mesmo. Que bom que a gente trouxe esse assunto aqui em discussão. Mas o mais importante de tudo, amamentar é fundamental. Não se sinta constrangida em amamentar nunca.